Vamos a continuar con el cronograma. Ahora viene la siguiente ponencia, Fundamentos del Planteamiento Energético, por el doctor Daniel Stilpen. El doctor Stilpen tiene un doctorado en marcha en Planificación Energética, maestría en Planificación Energética en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, licenciatura en Ingeniería Mecánica, trabajó en la empresa de investigación energética EPE, fue un investigador visitante de la Technische Universität de Múnich en Alemania. Es investigador en el Instituto Virtual Internacional de Cambios Globales, tiene una experiencia en las áreas de energías renovables, balance energético, eficacia energética y aprovechamiento energético de residuos, entre muchas más. Por favor, le damos la bienvenida. Ok, buenos días a todos. Eu vou falar em portunhol, farei máximo esforço para que vocês me compreendam. Se não for possível, tenho contratado um tradutor em primeira linha para ajudar-me. Então, nosso tema desta charla de hoje é Fundamentos de Planejamento Energético, baseado em la experiência que tenho. Eu he trabalhado por 8 anos para o governo brasileiro e vou apresentar-lhes os tópicos que considero mais importantes para que tenham em mente, em consideração, para se desejarem algum dia trabalhar com políticas energéticas para planos e cenários de consumo e suministro de energia acá em Bolívia. Ok, agora está funcionando. Estes são os tópicos. A ideia é que esta charla seja muito mais participativa. Sintam-se livres para fazer perguntas. E tentaremos passar um pouquinho por todos estes 10 tópicos. O primeiro, a importância da planificação energética, seria é como um marinheiro. Se um marinheiro não sabe onde quer chegar, dizemos isso em Brasil, qualquer vento é bueno. ¿Sí? Então, cada país ou cada estado ou cada municipalidade necessita saber como deseja incentivar, desenvolver-se economicamente, atender as necessidades energéticas de sua população. Se passa. Gracias. Algumas informações básicas para vocês, para os que han assistido minha ponência ayer, verão algumas coisas outra vez mais. Em Brasil, temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, de residentes, e a maior parte está em zona urbana, 80%. É um país de dimensões continentais, muito grande. Por favor. E uma coisa para ter em mente é que, se queremos maior desenvolvimento, e creio que todos queremos, maior desenvolvimento econômico e social, isto significa necessariamente maior consumo de energia. Isto é uma representação de índice de desenvolvimento para cidades brasileiras. Neste índice, nesta escala de colores, a cor roja
significa menor desarrollo, mientras las colores verde y azul significan mayor nivel de desarrollo. Entonces, pueden ver, está muy pequeño, mas... Ok, muchas gracias. Acá estamos em ano 1990 e acá 2010. Podemos observar uma grande evolução, principalmente em centro e sul do Brasil, que são as regiões mais ricas, mais desenvolvidas. Mas mesmo em las regiões mais pobres, menos abastadas, como o norte do país, a metade norte. Bom, então, como vemos acá, em los últimos 20, 25 anos, as necessidades energéticas do Brasil cresceram muitíssimo e cresceram de forma diferente em diferentes partes do território do país. Ups. Não. Ok. Ok, não há problema. Então, vocês podem ver acá, isto significa que em los últimos 27 anos, temos um crescimento da geração de energia e eletricidade, aproximadamente 3% ao ano, é muita coisa, mais 3% ao ano por quase 30 anos. E se vemos, por exemplo, eletricidade per cabeça, temos mais 12% ao ano. Por favor. Vamos falar agora um pouquinho de balanço energético. Alguém tem uma pouquinho de ideia o que seja um balanço energético? Ok. 2. Não há problema. Há várias definições o que possa ser um balanço energético. Eu creio que talvez a mais simples para mim é a última. Um retrato de como uma sociedade produz, transforma e consome energia. Geralmente, durante um ano, mas podemos fazer em um mês ou outro período qualquer que desejamos. Por favor. Um balanço energético nos dará como resultado um retrato de, por exemplo, à esquerda, as flechas à esquerda significam todas as fontes de energia que compõem a matriz. Neste caso, a matriz de energia. E as flechas à direita significam os setores consumidores. E acá temos indústria, transporte, como os dois mais significativos em Brasil. Acá teremos hidrocarburos, cana-de-açúcar e etanol, gás natural, eletricidade. Eletricidade é solamente a quarta mais grande parte. Então, com este tipo de estudo, com este tipo de análises, podemos ter uma muito boa ideia de como o país se comporta, como o país está. Logicamente, temos que fazer isto para vários anos, para ter certeza que não é solamente um ano, um ponto fora da curva, que não é um ano fora do padrão. Por favor. Pode fazer mais um. Não. Graças. Acá temos uma análise similar, nesse caso, a matriz de eletricidade. E nesse caso, em Brasil, lá temos um desequilíbrio, lá energia hidrelétrica representa algo como 65%. Somos muito dependentes
de nuestros ríos, e depois gás natural, biomassa eólica, que ha crescido muitíssimo nos últimos 10 anos, carbono, hidrocarburos e nuclear. Por favor. Então, se hacemos isso para vários anos, se tiramos retratos de muitos anos, temos como uma película que conta uma história de desenvolvimento de nosso país. Então, por exemplo, temos o setor cimento acá. No setor cimento, temos algo como 40 anos de ser histórica em Brasil. Podemos ver algumas fontes de energia que foram utilizadas: carbono, óleo combustível, eletricidade, carbono vegetal, carbono vegetal, coque de hidrocarburo, de petróleo. Então, você tem também que conhecer os processos na indústria, conhecer o que é possível que essa indústria utilize como fonte de energia. Em caso do setor cimento, se pode utilizar quase todo. É um setor que aceita, não tem muito controle de qualidade, nesse sentido que pode queimar qualquer coisa que seja barata, que torne seu processo mais econômico. Neste caso, na década de 70, óleo combustível era muito barato. Depois, carbono mineral se tornou mais barato ainda, substituindo óleo combustível. E, finalmente, mais recentemente, coque de petróleo entrou com força total. Ok? Força total. Sim, está muito portunhol, pouco espanhol. Então, uma mais, por favor. Se hacemos este tipo de análises, podemos fazer para setor residencial, para setor industrial, para transportes, e obter uma série de indicadores energéticos. Os indicadores são muito importantes se queremos, se desejamos comparar nosso país com outros países ou nossa cidade com outras cidades no mesmo país. Neste caso, estamos comparando o Brasil com outros tantos países, consumo de eletricidade, quilowatt-hora per cabeça, e a renda familiar, os ingressos. Então, vemos que, nesse caso, em ano 2013, o Brasil estava muito parecido, muito cerca de México, por exemplo, mas sabemos que podemos, como país, como planeadores, tomar algumas decisões. Temos que ter em conta qual é nosso objetivo, qual país ou que patamar desejamos alcançar para encontrar caminhos e estratégias e políticas que nos levem a chegar a este lugar. Por exemplo, sei que Brasil mira algo como o nível de desenvolvimento de Espanha e Itália por el ano 2030, o nível atual de Espanha e Itália alcançar em 2030, e o nível similar, algo parecido mais com França e Alemanha, por el ano 2050. É isto que os planos oficiais do governo apuntam e dizem para nós, mas não desejamos chegar ao nível dos Estados Unidos ou Canadá. É uma realidade que não desejamos, é muito distante, são sociedades muito diferentes que consomem muitíssimo mais que nós brasileiros entendemos como suficiente para uma boa qualidade de vida.
Uno mais, por favor. Sim. Agora, necessitamos fazer balanços energéticos para entender como se comportou o país, a sociedade, hasta ano passado. Como? Ano passado. Quando desejamos traçar trajetórias para o futuro, hacemos cenários. E cenários podem ser de 10, 15, 20, 50, 100 anos, a depender de quanto tempo mais pones em tu cenário, mais incertezas terás em tu projeção, em tu estimativa. Então, necessitarás fazer uma série de premissas e hipóteses e decisões, como crescerá a população, como se comportará a economia, como será a taxa de inflação, como será o progresso de eficiência energética em tu país, e baseado em estas variáveis, se construirão essas trajetórias. Generalmente se hace ao menos 2 trajetórias, uma de referência e uma alternativa, que pode ser mais optimista ou mais pessimista. Mas em este exemplo temos cenário oficial para a generação distribuída por 10 anos. Por favor. Outra coisa mais, para fazermos planeamento energético, necessitamos, obviamente, de estudos de potencial energético. Então, necessitamos mapear nosso território e conhecer os recursos que temos. Neste caso, à esquerda, temos um mapa solar. Esta região significa o potencial mais significativo. E à direita temos Atlas Eólico brasileiro. E esta região verde é a Amazônia. Não pretendemos poner torres eólicas acá, pero em la costa temos potencial muito significativo. E baseado neste tipo de informação, o governo tomará decisões de curto ou largo prazo para que se realizem estes objetivos. Diapositivo mais. Uma outra coisa que gostaria de mostrar-lhes é que, para mim, a política necessita ser muito transparente, muito honesta. Me fui a traduzir para vocês, não achei esta charge, esse diapositivo em espanhol, mas está escrito para uma seleção justa, todos devem fazer o mesmo exame. Por favor, subam em aquele árbol. Teremos vários animais, um examinador, e, obviamente, esta competição não é justa. Temos que observar que o governo pode tomar decisões do tipo: não queremos energia nuclear em nosso país, ou não queremos, não sei, carvão mineral. Porque é um risco que não queremos correr, não queremos acidentes, não queremos emissões de gases de efeito invernadero, em caso do carvão, algo como isso. Mas é muito importante que essas coisas sejam ditas e declaradas publicamente, para que sabemos o que estamos escolhendo e para que a sociedade possa interferir, se necessário, discutir. Então, o que acontece muitas vezes em Brasil é que essa discussão não é hecha, não é promovida, e há uma
falsa situação. Uma situação falsa, como se todas as fontes de energia pudessem competir livremente de maneira igual. Isso não é verdade. Uno mais, por favor. Então, é também um diapositivo muito popular. Temos lá a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade significa, neste caso, trazendo para fontes de energia, todas as fontes competindo livremente. Temos fontes mais consolidadas, mais baratas, com tecnologia mais consolidada, e novas fontes mais caras, que estão na fronteira tecnológica, que estão em estado de arte e que necessitam um pouquinho mais de incentivos ou subsídios ou coisas que permitam que elas compitam e consigam adentrar na matriz energética. Em outro caso, solamente os que são obsoletos, sujos e do século passado se consolidará no país. Por favor. Senhores, déjenme ver se esqueci de falar sobre algo com vocês. Não, uno mais. Además, um pouquinho mais falando seguridade energética. Seguridade energética é um conceito não consolidado em la literatura. Diferentes autores consideram diferentes significados. Alguns são mais simples, significam que se não há déficit em la sociedade, se a sociedade, o suministro de energia atende as necessidades, está ok. Outros consideram algo como autonomia de um país, soberania. Então, por exemplo, Brasil necessita muitíssimo do gás boliviano. Não podemos abrir mão do gás boliviano. Assim como nós necessitamos muitíssimo de comprar eletricidade do Paraguai, de Itaipu. Se Paraguai decide não mais vender para Brasil, não temos alternativa a curto prazo. Então, seguridade energética é um conceito em discussão na literatura. Mas é importante que o país decida o que considerará para pôr em seus planos. Transição energética. Alguns países, como a Alemanha, decidiram reduzir as emissões de gases de efeito invernadero e promover coches elétricos, coisas como essa, e para isso se cambiará toda a matriz energética do país. E eles têm que fazer cenários, projetar como se modificará cada ano e de onde virá as fontes alternativas para atender estes objetivos. Então, é também importante saber se tu país vai fazer algo como uma transição energética ou não. Como lhe disse, novas fontes necessitam incentivos e subsídios. São situações provisórias, mas necessárias. Do contrário, não será possível que essas fontes entrem na matriz energética. Uma questão nova, moderna e tanto quanto polêmica, novo campo muito grande de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico, é a intermitência das fontes renováveis. As fontes renováveis trazem uma nova situação para sistemas elétricos e necessitam ser muito bem mapeadas para que os operadores consigam
operar satisfatoriamente suas redes e evitar situações de déficits no atendimento de las casas, de las habitações, por exemplo, de las indústrias. E por último ponto, em Brasil estamos observando uma tendência em los últimos 3 ou 4 anos, talvez 3, é uma planificação regional. Alguns poucos estados estão organizando-se, criando equipos para desenvolver planos energéticos e novas políticas em delimitações em territórios menores. Também temos algumas cidades ou agrupamento de poucas cidades, como em la região que eu vivo, que estão obtendo muito mais desenvolvimento sendo desta forma do que dependendo completamente do governo federal, do Ministério de Minas e Energia. Então, creio que estes eram os tópicos mais importantes desse conversatório. Então, estou aqui disponível para perguntas, comentários e todo tipo de dúvidas que tenham. Una acá. Buenas. En Brasil, ¿qué planes tienen para mejorar la eficiencia energética, entrando en renovables, para reducir la huella de carbono? ¿Qué planes se tienen a futuro para esto? ¿Cómo? Ok. Gracias. Gracias por tu pregunta. Temos, em la parte de eletricidade, sobre eletricidade, temos cambio regulatório importante. Hasta 2 anos atrás, a decisão do governo federal era organizar leilões, certames. Como? Subastas? Sim. Organizar subastas onde todas as fontes competiam entre si e as mais baratas eram as vencedoras. Então, em estes casos, eólica não conseguia vender projetos. Solar, a mesma coisa. E houve este cambio na regulação nos últimos anos, que, por exemplo, ha mudado muitíssimo. A energia solar ha entrado forte em nossa matriz. A energia eólica há caminho mais sólido, mas poderia dizer-te de plano mais diferente no setor de biocombustíveis. Esse plano é RenovaBio. RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, que tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito invernadero no setor transportes. Então, em Brasil, o setor transportes é muito baseado em caminhões, ônibus, em modal rodoviário, e temos poucas ferrovias, coisas como essa. Então, temos que substituir, reemplaçar, óleo diesel, óleo combustível, por biodiesel, etanol de caña-de-açúcar, biogás e bioquerosene de aviação. Então, é plano que se ha lançado em começo de 2018,
se vai a pôr em prática em começo de 2019, se nosso novo presidente decidir continuar com o que havia sido acertado antes. E creio que são as decisões mais importantes. ¿Y el uso de autos eléctricos no se ha visto en este plan? En este caso se proyecta para después de 2030, porque no creemos. Tenemos en Brasil, mas é muy caro, los modelos más baratos son algo como 150.000 reais, lo que tengo en mente. Algo como... ¿cuánto? $40.000 americanos. É muito caro para a realidade de brasileiros. Mas temos algumas experiências interessantes. Em meu estado, Paraná, temos uma carretera de 700 quilômetros, onde a companhia de distribuição de eletricidade, Copel, ha instalado muitos postos de recarga para esses coches elétricos que não existem ainda. Então, estamos como em la década de 50, algo como isso em Brasil, que não haviam televisores em los hogares e não haviam canais de televisão, porque as pessoas, as famílias não tinham televisores. E não havia por que comprar televisores se não haviam canais de televisão. É dilema. Então, estamos caminhando, mas os planos oficiais apontam para depois de 2030. Gracias. Sí. Dos perguntas. Usted comentó de que acerca de la seguridad energética, que el concepto todavía está en discusión, pero con la experiencia tal vez que usted ya tiene, ¿cuál sería tal vez el mejor concepto que se podría aplicar ahora? Sí, una muy buena pregunta. Gracias. Es una de las cosas que tengo estudiado aparte de mi tesis de doctorado como un curioso. Para mim, o conceito que se usa em Brasil, que é solamente o mais básico, em Brasil se usa, não podemos deixar que ocorram déficits de energia. Então, a demanda necessita ser sempre menor, mais baixa que o suministro, que a oferta. Para mim, é muito importante termos em conta duas coisas. Diversificação das fuentes. Não podemos, por favor. Deixa-me mostrar. Acá, um mais. Sim. Para mim, é problema quando temos uma situação como essa. Uma larga parte de uma só fonte de energia. Como temos... quando temos problema hídrico de poucas lluvias, como há 2 anos atrás, temos riscos muito altos. Para mim, é necessário diversificar e ter em conta também soberania. Então, se, por exemplo, estamos em negociação com o Paraguai, porque em 2023, Paraguai está autorizado a vender seu excedente de energia para qualquer outro país por qualquer preço. Então, é grande risco para o Brasil, porque temos algo como 10% de nossa eletricidade sendo importações de Paraguai. Se isto cambia rapidamente, não temos alternativa. Então, creio que não é solamente fornecer ofertar eletricidade para a sociedade, mas sim ofertar de uma maneira confiável durante muitos anos.
Muy buenos días. Quería preguntarles sobre la visión que tuvieron para el escenario del 2026, si es que tienen la implementación sobre el aprendizaje de máquinas para hacer este tipo de predicción a futuro, y si esto es muy viable, por así decirlo, el tipo de energía que está desarrollando poco a poco Brasil. Sí, gracias por tu pregunta. Na verdade, para hacer cenários, não necessitamos ferramentas muito complexas. Podemos fazer com Excel, que é uma coisa básica que todos dominam. Lo mais importante são as premissas, as hipóteses que consideram. Obviamente necessitas, como falei para vocês, conhecer tu passado, porque é o ponto de partida de toda projeção, é algum ano já realizado, já consolidado. Mas para os anos no futuro, os anos que se vêm, é mais importante que decida como vai crescer a população, como vai crescer tua economia, se vais a ter mais agricultura ou mais indústria, como se comportarão o transporte, se terão coches elétricos ou não. Então, para este tipo de aplicação, não é necessário uma ferramenta muito complexa. Gracias. Si no hay más preguntas del público, terminamos con la ponencia del doctor Stilpen. Acto seguido, le entregamos un certificado de parte de Ingeniería de Mecatrónica y de Ingeniería de Telecomunicaciones por su participación en el BEDCON 2018.